enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde ele está? Irmãos, nós vamos fazer algumas perguntas aqui neste salmo, para ver se nós tentamos descobrir algumas questões com respeito à vida deste homem aqui. Você sabe que a corça é um animal muito ligeiro, rápido, se desenvolve com velocidade, mas quando ela está com sede, ela coloca praticamente o focinho dela para o ar, tentando ver, sentir o ar, de onde está vindo o cheiro de água. E você sabe que qualquer ser neste mundo depende da água. Você pode fazer um jejum de alimento quantos dias você quiser, mas se você fizer de água, chega uma hora que você entra num colapso. A água é um alimento básico da vida, entendeu? Agora diz aqui o salmista: como suspira a corça pela corrente das águas, assim a minha alma, ela suspira por ti, ó Deus. Irmãos queridos, eu não sei se você alguma vez já fez as palavras deste salmo como suas palavras, porque dá a entender que há aqui alguma coisa que não está muito bem. Só suspira por água quem está com sede. Só suspira por Deus quem está sem Ele por perto. O que dá a entender é que este homem, ó Deus, estavam tão ausentes um do outro, que ele queria a presença de Deus, mas parece que Deus estava distante. A minha alma suspira por ti, eu quero a tua presença, eu quero estar contigo. Irmãos queridos, não existe coisa melhor do que você dobrar o seu joelho no chão, lá na sua cama, lá no seu quarto, e dali você começar a falar com Deus e sentir a presença dEle. Não tem coisa melhor, mas não tem coisa mais desagradável de que você dobrar o joelho, começar a orar e vir aquele vazio. Deus parece que não está presente, Ele se ausentou da nossa vida, a sua oração não passa do teto da casa, você sente aquele mal-estar, sente aquele vazio, porque parece que Deus, Ele se afastou de você. E o salmista estava neste ponto de vida: a minha alma suspira por ti, ó Deus. Não suspira por vaidade, não suspira por grandeza, não suspira por finanças, não suspira por carro, bens, outras coisas mais, mas a minha alma suspira por ti, ó Deus. Glórias ao nome de Jesus. Este anseio que corroía o salmista de uma maneira tão tremenda, né? E ele declara aqui: do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Então diz ele aqui: quando é que eu irei e me verei, verei a face de Deus? Quando? Quando? Esse quando aqui demonstra que ele estava longe. O que foi que fez? O que foi que aconteceu com esse salmista, que fez com que Deus se ausentasse da vida dele, ou ele estivesse ausente ou longe da presença de Deus? Porque você sabe que existia uma diferença do Antigo Testamento para o Novo. No Antigo Testamento, quem quisesse ter um encontro com Deus, teria que ir lá no templo. Hoje nós não temos esse problema, porque você é o templo do Espírito Santo. Ele está presente, Ele habita em nosso coração. Glória ao nome de Jesus.
Aí diz ele: quando é que eu irei e me verei? O que é que impedia este homem de ver Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Irmãos, não tem coisa pior na vida, não tem coisa pior neste mundo, de que você pregar que tem um Deus de poder, que você tem um Deus grande, que você tem um Deus que nunca alcançou, nunca teve derrotas, sempre teve vitória, um Deus que tudo pode, e de repente você está lá no chão, e as pessoas chegam e vão zombar de você. O teu Deus, onde está? Você pregou tanto este Deus, e agora veja aí, você está um bagaço aí no chão, e o teu Deus, onde é que ele está? O que é feito daquelas mensagens que você pregava sobre ele, e agora você se encontra aí nesse estado deplorável, nesse estado miserável? Onde é que está? Agora que é a hora de você mostrar quem é ele. É este momento que você tem que demonstrar quem é o Deus que você serve. E nós observamos aqui que este homem, irmão querido, ele tinha como um alimento dele, sabe, a sua própria lágrima. Você vê que é um homem que estava se acabando na presença de Deus. Ele clamava, chorava: a minha alma tem sede de Deus, eu quero o Deus vivo. Mas essas lágrimas eram o alimento dele. Agora de repente bate um saudosismo na vida desse salmista. É da família de Coré, não é Davi que escreveu esse salmo, tá? O versículo 4, olha só: lembro-me, recordação, naquele tempo que orava, Jesus curava, naquele tempo que Jesus fazia milagres através da minha vida, naquele tempo em que eu pregava e as multidões se convertiam. Saudosismo. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alarido e louvor, multidão em festa. Este homem, ele era um grande líder. Ele estava na frente, ele comandava, vamos dizer, na expressão de hoje, uma grande igreja. Ele arrebatava multidões para o templo, levava multidões para adorar a Deus em Jerusalém. Então não era ninguém assim tão fraco, não, né? Mais uma vez, olha onde vai a lembrança dele, naquele tempo quando ele fazia isso. E agora, olha só: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alarido, em louvores, multidão em festa. Aí de repente, esse homem, não sei onde ele estava aqui agora, por casa, ele vai para frente do espelho para olhar para ele. E quando ele está lá se mirando, o versículo 8, 5: por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu Deus, o meu auxílio e Deus meu. Irmãos queridos, nós estamos numa época em que a psicologia está em ascensão. Parabéns pela psicologia. Estamos numa época em que a psiquiatria está em ascensão muito forte.
principalmente os pastores que agora são psicanalistas e outras coisas mais. Quando as pessoas têm o seu problema, elas correm para um analista, eles correm para fazer um curso de autoestima. Mas o salmista aqui, ele não correu para lugar nenhum. Ele começou a conversar com ele. Ele começou a tirar forças de dentro dele. Olha aqui o que ele declara: por que estás abatido, minha alma? O que é isso, irmão querido? Depressão profunda. A pandemia deve ter passado por ali e deve ter arrasado com a vida deste homem, levando familiares, acabando com as finanças. A igreja teve que ficar em casa. E quem que aguenta uma coisa dessa? E de repente as contas para pagar, filho para ir para a escola e outras coisas mais. Por que estás abatida, minha alma? Por quê? Por que está abatida? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Se revista dessa esperança. Se algum problema na tua vida, alguma dificuldade você está passando, você está vivendo um momento difícil na sua vida, eu quero que você entenda: Deus continua no mesmo lugar, Ele está presente no mesmo lugar. Glória ao nome de Jesus. E Ele está, como diz o profeta Isaías, com a sua mão estendida para abençoar. Glória ao seu santo nome. E ele continua. É coisa boa, irmão querido, quando o homem, em lugar de correr para o analista, correr para um psicanalista, correr para um psicólogo, ele que um dia esteve cheio da palavra, conhece a palavra, sabe o poder que tem a palavra de Deus em nosso coração. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. É por isso que a Bíblia declara: guardar dentro de vós a palavra, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Então, quando nós podemos, na realidade, um suspiro que ainda temos, o fôlego que resta, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Essas localidades aqui ficavam ao extremo norte de Jerusalém, quilômetros de distância do templo. Esse homem estava no exílio, lá não sei aonde, querendo ver se falava com Deus em cima do Monte Hermon, que era o monte mais alto, onde sempre tem gelo ali em cima, que se derrete e forma o rio Jordão. Jordão é um lugar de descida. Esse homem desceu. Outeiro de Mizar são montes pequenos. Esse homem parece que andava procurando Deus por todo jeito. Aí diz aqui o versículo 7 que um abismo ele chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Um abismo chama outro abismo. Eu não sei se ele estava afastado do ministério por algum problema pessoal. Eu não sei se ele estava afastado do ministério por inveja de alguém. Eu não sei se ele foi afastado do ministério porque não iam com a cara dele. Eu não sei o motivo, mas aqui ele tenta dizer alguma coisa, mas não chegamos a conhecer. Um abismo ele chama outro abismo. Quando você vai buscar entender isso aqui, é que um pecado ele chama outro pecado. Um
problema, ele chama outro problema. Uma dificuldade, ela chama outra dificuldade. E assim aquele vai sendo como um rolo compressor que vai aumentando, e daqui a pouco o elemento está querendo sair daquela situação e não consegue. Dizer que as tuas algas passavam por cima da minha cabeça, isso nos leva a entender como foi que Jonas viveu lá. Quando você observa, quando Jonas foi tragado por aquele peixe, no ventre da baleia, do peixe, ele estava ali agonizante, e as algas que o animal comia enrolou em Jonas, e você imagina o desespero daquele homem na profundeza do mar, no ventre de um peixe. E diz aqui o nosso salmista que a situação era realmente difícil. Agora, algo interessante nós encontramos aqui. Contudo, versículo 8: o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Irmão querido, você pode estar onde estiver, você pode estar atravessando a dificuldade que você estiver atravessando. Uma coisa você pode fazer é dobrar o joelho e começar a orar. Se não puder orar, comece a gemer, porque o Espírito Santo, ele age com gemidos inexprimíveis. Se você não sabe o que dizer, então fala em línguas estranhas, glorifica a Deus, anda no teu quarto, canta um hino de louvor ao Senhor nosso Deus, mas não continua nesta depressão ou nesse problema que te aflige. Então, como ele declara: contudo o Senhor durante o dia concede-me a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, custe o que custar, esteja onde estiver, embora eu não esteja vendo ele, embora eu não saiba onde ele está, mas ele continua sendo a minha rocha. Um dia eu vou me confrontar com essa rocha. Aleluia. Por que te olvidaste de mim? Ou seja, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que de eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus aonde está? Onde está? Como eu disse para os irmãos, existem muitas coisas que nos pegam, que pegam o ser humano de cheio. Por exemplo, você está tão bem, mas de repente é afetada a sua saúde. Não pode caminhar, não pode trabalhar, não pode prosseguir suas atividades. De repente você tem um baque econômico, aquela economia que você tanto guardou para comprar um imóvel, comprar um veículo, né? De repente teve que gastar tudo com outras coisas, com medicina, médico, remédio, outras coisas mais. É alguém tão chegado a você que de repente passa para a eternidade, e você se vê praticamente os pés descalços. A situação se agrava, os problemas se avolumam, e chega uma hora em que a própria igreja já não te reconhece. Não te reconhece. Aí o que é que eles fazem? Dê um pulinho lá em 1 Samuel. Abre a sua escritura, que já está aberta. 1 Samuel capítulo 8 e o versículo de número 5. Veja aqui, 1 Samuel, olha que golpe nós vamos encontrar aqui. Não se esqueça que todos nós estamos caminhando para lá.
De repente chega aquele grupo com Samuel e diz: vê, já estás o quê? Velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Eu me recordo que quando eu aceitei Cristo como meu Salvador, eu tinha 24 anos. Meu Deus, que disposição! Não tinha momento ruim. Onde tinha o trabalho, eu estava presente. Ia para lá e para cá, tudo muito bem, né? O tempo foi passando. Daqui a pouco, depois de 30 e poucos anos, eu chego em Campinas, trabalhar na ETAD. Depois fundamos o IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas. O vigor magnífico quando eu cheguei em Campinas. Mas daqui a pouco eu começo a caminhar para os 40 e poucos anos. E eu me lembrei que o meu pai biológico, ele morreu com 49 anos de idade. Irmãos, eu tinha um medo terrível que esses 49 anos chegassem na minha vida. Entendeu? Tinha um medo, porque para mim eu ia morrer com 49 anos. Mas depois que 49 anos passou, ufa, né? Eu disse: Senhor, me deixa pelo menos eu chegar aos 60 anos, né? Me deixa eu chegar aos 60 anos. Quando eu completei 60 anos, eu digo: se o Senhor puder me dar uma prorrogação de mais uns 10, aí eu aceito, sabe? Quando eu cheguei com 70 anos, que a Bíblia declara no Salmo 90 que o resto é canseira, é enfado, eu digo: Senhor, daqui para frente está por tua conta. O Senhor é que sabe o momento de parar. Então eu estarei completando este ano 77 anos de idade, né? Mas vai chegar a hora em que alguém é capaz de chegar comigo e dizer: Jorge, você já está velho. Você estará preparado quando esta hora chegar? Este momento vai chegar na sua vida. Por uma enfermidade, muitos já tinham abandonado. Por um problema de pecado, muitos já abandonaram o caminho. Mas o que acontece com relação à idade é que essa não tem regresso, não tem volta. A tendência é ir daqui para o final. Então simplesmente eu não sei quanto tempo me resta. Eu só preciso saber o que é que eu vou fazer com o resto de tempo que eu tenho. Procurar fazer aquilo que eu sempre fiz, pregar a palavra de Deus. Mas é duro. Um homem como Samuel, que você entende que nasceu servindo a Deus, foi dos maiores profetas que Israel teve, um juiz e legislador extraordinário. E de repente chega essa hora em que o povo chega com ele e diz: Samuel, você já está velho. Está na hora de você procurar um outro rei como tem as outras nações. No livro de Josué, o capítulo 13, o versículo 1, não foi mais o povo que disse isso, foi Deus que chegou com Josué e disse: Josué, tu já está velho e tem muita coisa pela frente ainda. O que é que eu quero dizer com os irmãos com isso? Você tem que estar preparado
para qualquer momento da sua existência, da sua vida, porque o infortúnio, ele pode, nós não queremos. Nós só falamos em bênçãos. Não queremos que o infortúnio, ele bata a nossa porta, mas ele bate. E fica como salmista aqui, dizendo: teu Deus, como declara aqui o versículo de número 10, esmigalham-se-me os ossos, o versículo 9, digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidastes? Por que te esqueceste de mim? Porque hei de eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, aonde está? Tem horas, irmãos, que o homem está tão impotente, tem hora que ele se torna um frangalho, tem hora que ele fica sem condição alguma, e é provável que alguém chegue na tua casa, na tua cara, onde você está, e diz: cadê aquele Deus que você sempre pregou? Você que fazia o lugar tremer, você que pregava mensagem que arrebatava multidões. Quando eu trabalhei no estado do Maranhão, nós dividimos o estado em 8 regiões, 8 núcleos, e todos os pastores, 740 pastores, se matricularam no curso que nós demos. E nós dividimos. Os pastores de uma determinada região vinham para uma igreja, e ele comparecia 100, 120 pastores, da outra 80, 100 pessoas, tudo muito bem. E eu me recordo que uma ocasião eu estava numa dessas cidades, e tinha um pastor muito dinâmico. Pastor dinâmico, sabe o que é um pastor que sabe pregar? Era aquele. Quando ele chegava, o pessoal já, a oportunidade era dele. Eu não sei, irmão, ele vivia muito bem com a esposa, mas eu não sei o que foi que aconteceu, qual foi a tragédia, se houve alguma traição, que este homem foi afastado do ministério. O ministério para ele acabou, por mais que quisesse ajudá-lo, mas ele se sentia indigno. Um dia, estávamos numa cruzada na cidade de D. Pedro, no Maranhão, uma praça, a praça lotada de gente ali, e eu estou lá em cima do palanque, e de repente eu olhei para a esquina daquela praça, tinha ali um posto de gasolina, e quando eu olhei para aquele posto de gasolina, que eu olhei para o frentista, quem era o frentista? Aquele pastor, sentado lá no pé de um poste, olhando para aquele palanque cheio de pastores. Em tempos passados, ele estaria ali em cima, mas agora está lá embaixo, com o frentista, num posto de gasolina. Irmão querido, a vida espiritual, ela é muito frágil. É muito frágil. Quando Paulo declarou para Timóteo: tem cuidado de ti e da doutrina, é porque você não vai tomar conta da doutrina primeiro, para depois tomar conta de ti. O que adianta você, com a vida escangalhada, querer tomar conta da doutrina? Não, conserta, coloca a tua vida no altar, e a tua doutrina vai ser preciosa. Glórias ao nome de Jesus Cristo. É o que nós precisamos, irmão querido, ter esse cuidado muito grande em nossa vida, tá? Porque a vida espiritual, ela está por um fio, e isso pode romper a qualquer momento, mas que o Senhor Jesus Cristo nos outorgue a sua graça, o seu poder, para uma vida vitoriosa na sua presença. Glória ao nome de Jesus. Concluindo, versículo 11: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele
o meu auxílio e Deus meu. Nosso tempo não permite, mas o Salmo 43 dá a entender que é a continuação do Salmo 42. Veja na sua Bíblia que o Salmo 43 não tem epígrafe, não tem aquele título. E você vai ver que muitas palavras que estão no 42 estão no 43. Mas alguém pergunta: pastor Jorge, como seria bom a gente ver a restauração deste homem, né? Seria tão interessante se a Bíblia contasse se ele foi restaurado, se ele foi restabelecido, se o problema que aconteceu com ele foi perdoado. Será? Salmo 42 com 42 dá 84. Vamos para o Salmo 84. E verifique aqui algo interessante. E na realidade, você vai verificar o Salmo 84, que é justamente da mesma família de Corá. O que dá a entender? Agora veja só o que acontece aqui. Olha o louvor deste homem. Ele voltou para a igreja. Ele voltou para o templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Glória ao nome de Jesus. Pode aplaudir a Jesus, porque o homem voltou para casa, ele voltou a glorificar ao Senhor, ele voltou a glorificar a Deus. É uma lição para mim e para você, tá? Se caiu, levante. Cair é do homem, o levantar é de Deus. E Deus está sempre de braço aberto, dizendo o quê? Vinde bendito de meu Pai, e posso ir por herança. Entra, a casa é sua. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé um momentinho, irmão querido. Glória ao Senhor. Ele está aqui. Deus está no meio do seu povo, mas também Ele está presente em cada coração aqui nesta oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Adore a Deus, levante a mão para o céu. Pelos olhos da fé, veja que tem uma mão estendida para tocar na sua mão. Essa mão tem virtude, esta mão tem poder, esta mão tem autoridade, esta mão tem unção. Glórias ao nome de Jesus. Peça nesse momento: Senhor, revigora a minha vida espiritual. Eu quero uma renovação na minha vida, eu quero voltar à tua presença. Eu quero, Senhor, que tu me dê força e me renoves, porque a tua presença é melhor do que a vida. Glória ao teu santo nome. Pai, toca nesse momento em cada coração, toca na vida dos meus irmãos, toca na vida do teu povo, Senhor, e não deixa que ninguém venha zombar de ninguém, Senhor, dizendo: o teu Deus onde está, e que nós possamos dizer: o meu Deus está aqui, Ele está na nossa vida, Ele está conosco. Graças ao nome de Jesus, amém e amém. Glórias ao nome de Jesus.